Se você acha que você já viu os piores escândalos desde que começou a ser ditadura do STF, se prepara, porque acaba de explodir uma bomba, o maior escândalo, e para variar, do Alexandre de Moraes e de como ele perseguiu e prendeu pessoas ilegalmente, de uma organização criminosa que ele criou no período pós 8 de janeiro para prender pessoas. Isso aqui é uma bomba que, se não sair no Jornal Nacional, então a Globo tem que fechar. Porque isso aqui não é brincadeira. Como vocês sabem, Eduardo Tagliaferro, assessor do Alexandre de Moraes, forneceu todas as provas e evidências que ele coletou enquanto ele estava à frente daquele gabinete da censura, sob comando do Alexandre de Moraes, e ele entregou para um jornalista produzir um relatório e explicar o que aconteceu. Michael Shellenberger, um jornalista americano super renomado, fez um relatório de 38 páginas, que é uma bomba, gente. Isso aqui é chocante. Eu não li ele todo, tá? Mas antes de terminar a ler, eu já falei, cara, o povo precisa. Eu vou deixar o link para você baixar esse relatório aqui embaixo desse vídeo. Mas vamos lá. É um relatório só do 8 de janeiro. Tem vários crimes cometidos por aquela associação do Alexandre de Moraes. Mas aqui é só do 8 de janeiro. Força-tarefa judicial secreta para prisões em massa. E aqui ele mostra como que o Alexandre de Moraes e essa pessoa aqui, ó, Cristina e o Kiko Kusahara, que é essa daqui, eu vou mostrar para vocês, que são os agentes, essa aqui, ó. Eles criaram um sistema para criar certidões positivas, para prender pessoas, aquelas pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel. Acredite nisso, gente. Olhando as redes sociais delas, para ver se elas tinham alguma postagem durante a vida delas que tivesse uma crítica ao Alexandre de Moraes ou ao Lula. Olha a loucura que chegou esse pessoal. Isso é doentio, é patológico. Então aqui vem várias imagens das conversas entre eles. E ela, o tempo inteiro, pressionando para fabricar, produzir esses relatórios urgentemente, porque eles precisavam prender essas pessoas rapidamente. Então assim, era uma busca feita na rede social, usando ferramentas irregulares, criminosas, ilegais, que anulariam qualquer processo na história, qualquer um. Ó, precisamos disso com rapidez. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria dela vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. O que era filosofando? O Eduardo Tagliaferro estava dizendo, olha, isso aí é meio perigoso, o que a gente está fazendo está errado, a gente está invadindo certas prerrogativas, isso vai dar merda. E ela, que filosofar, rapaz, vamos prender o povo. Precisamos estar seguros de que vamos certificar, porque é com base nessa certificação que vamos separar as hipóteses. Parece que uma coisa exclui a outra, mas não vamos precisar aprender a trabalhar, com rapidez e de forma segura. Não temos como chegar no final do dia e ter apenas 30 ou 40 identificados. Levaríamos 30 dias para soltar todos. Olha que loucura dessa mulher. Fabrica logo as provas aí para a gente prender esse povo. Mandando o povo trabalhar no final de semana, ela não tem autoridade para fazer isso. Olha que loucura isso aqui, ó. Mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. O ministro Alexandre de Moraes. Aqui, eles sabiam que o que elas estavam fazendo era criminoso, então ela saiu mudando tudo, tá vendo? Ó? No dia 27/8/2024, audiências de custódia, tá vendo? Aqui ela mudou tudo que tinha. E aí vai, galera. Olha aqui, olha os pré-requisitos para prender as pessoas, tá? Compartilhar publicações nas redes sociais sobre protestos, críticas ao Supremo Tribunal Federal ou ao presidente Lula, participação de um grupo do Telegram ou WhatsApp, retuitar conteúdo relacionado às eleições rotulando como desinformação, menções em reportagens, denúncias anônimas postadas online. Olha só, eles prendiam pessoas se houvesse alguma denúncia anônima contra essa pessoa ou se ela fosse mencionada nas reportagens. Ou se ela tivesse criticado o Supremo Tribunal Federal. E eles olhavam em tudo, TikTok, tudo. Cara, isso não é devido ao processo legal nem na porra da Coreia do Norte. Isso por si só era suficiente para justificar a prisão, independentemente de antecedentes criminais, comportamento violento ou mesmo presença dentro dos prédios governamentais. Se nenhum conteúdo desse tipo fosse encontrado, o detido poderia ser rotulado como negativo e era solto. Mas eles estavam dando positivo para todo mundo. Eles erraram, inclusive, nessa pessoa aqui, ó. Vildete da Silva... Opa. Essa aqui, ó. Vildete... Deixa eu voltar aqui. Vildete da Silva
guardia, que é essa daqui, ó. Uma senhora de 74 anos. 74 anos, gente. Essa porra não quer isso aqui? Que é esse trem aqui? Vai pra lá. E aqui vários exemplos. Cara, o relatório é extenso, você tem que ler. Tá? Fazer esse relatório foi extremamente... Isso aqui é um crime. Aí o que eu fiz? Só pra você entender a gravidade disso aqui, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é só sobre o 8 de janeiro. Tem vários outros sistemas de censura. Perfis do X que eram determinados que deveriam ser derrubados. Eu mandei isso aqui, esse relatório, no ChatGPT. Tá aqui em cima o relatório, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. E eu perguntei, analisar e listar todas as irregularidades, crimes, desvios de cargo, abuso de autoridade, desrespeito ao devido processo legal cometidos pelas pessoas listadas nesse documento e se elas estavam trabalhando sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Olha a resposta do ChatGPT. Com base na análise completa do relatório Arquivos do 8 de janeiro, seguem abaixo as principais irregularidades, crimes, abuso de autoridade, violação do devido processo legal e desvio de função cometido por pessoas listadas no documento. Tá, vamos lá. Comando direto de Alexandre de Moraes. Ministro do STF, presidente do TSE à época, centralizou decisões de prisão, ordenou investigações por e-mail pessoal fora dos canais oficiais, desconsiderou o parecer da PGR pela soltura de réus, violou o princípio do juiz natural e de separação de poderes, utilizou o TSE, que não tem função investigativa, como braço policial judicial, classificou os réus como terroristas sem base jurídica, montou o grupo paralelo no WhatsApp para coordenar prisões e certidões ilegais, ignorou os direitos humanos de idosos doentes e sem teto. Aí, sabe quem foi a principal braço direito do Alexandre de Moraes? Nós temos essa nova figura para prestar atenção, tá? Cristina Yukiko Kusahara, chefe do gabinete de Moraes. O que ela fez? Ela criou e coordenou grupos do WhatsApp fora da Força Tarefa, impôs ritmo de trabalho legal sobre o TSE sem autoridade, deu ordens diretas a juízes de custódia e ao TSE mesmo sem cargo, ali mandou emitir certidões com base em postagens ideológicas, ignorou recomendações de soltura da PGR, censurou erros internos e pressionou por volume em vez de precisão, violação do devido processo, abuso de autoridade e desvio funcional. Eduardo Tagliaferro, que é o que está denunciando, fez esses crimes aqui, ó, criou certidões positivas, negativas com base em postagens e opiniões, recebeu ordem secretas via WhatsApp para fabricar relatórios, foi usado como braço informal da repressão e censura, uso indevido de dados pessoais sensíveis, GestBio, abuso de autoridade e vigilância legal. Marco Antônio Martins Vargas deu aparência legal a relatórios de origem ilícita, defendeu mandar jagunços pegar a ala dos Santos e prevaricação, incitação à violação de direitos e abuso de autoridade. Ayrton Vieira, também juiz, conduziu audiências de custódia como simulação legal, incentivou a falsificação de provas, use sua criatividade, demonstrou escárnio das garantias legais, mensagens com emojis, falsidade ideológica, abuso de autoridade e violação do devido processo legal. Regularidades institucionais graves, violação do sistema acusatório, certidões positivas ilegais, baseadas em opiniões políticas, roupas. Se a pessoa estava usando verde e amarelo, ela tinha que ser preso. Se ela publicou meme ou se ela curtiu alguma coisa, ela tinha que ser preso. Gente do céu. Não foram entregues à defesa nem submetidas à análise do Ministério Público. Condenações baseadas em conteúdo de redes sociais. Não tem atos concretos. PGR recomendava soltura, mas Moraes ignorava. Pessoas presas por tempo indeterminado, mesmo com certidão negativa. Prisões mantidas por suspeitas vagas, sem provas. Vigilância clandestina. TSE usou banco de dados da Receita, RENAC e GestBio sem autorização legal. Isso aqui é crime, gente. Colaboradores externos, ONGs, jornalistas, FGV, o FRG, infiltrados ilegalmente. Cara, eles colocavam jornalista e gente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí tem a opinião de alguns juristas, resumo dos crimes que eles cometeram, tá aqui todo o resumo. Aí eu pedi para listar os principais agentes que cometeram esses crimes. Tá aqui, ó. Alexandre de Moraes comandou toda a operação e concentrou poderes de forma constitucional. Cristina Yukiko, coordenadora da Força Tarefa via WhatsApp, pressionou os juízes, mandou emitir certidões ilegais. Eduardo Tagliaferro produziu certidões positivas com base em redes sociais e opiniões políticas. Marco Antônio Martins Vargas deu aparência de legalidade e documentos fabricados, sugeriu ações ilegais contra opositores. Ayrton Vieira coordenou a audiência de custódia simuladas e ativou fabricação de provas. E
Carlos Frederico dos Santos agiu sem autoridade constitucional, ignorando a titularidade da vice-procuradora Lindora Araújo. Não é Magnitsky mais, agora isso é um caso de prisão. E não só para Alexandre de Moraes, mas para toda a cadeia de comando. Gente, o que eles fizeram com a justiça brasileira é um escárnio. É a coisa mais abjeta, mais escandalosa que já se teve de notícia da justiça do nosso país. Isso não pode ficar assim. Hugo Mota, Alcolumbre, faltava provas, está aqui. Estão aqui as provas. Está aqui o relatório. E leia esse relatório e choque. Eu quero ver se a Rede Globo, CNN, Metrópolis vai publicar isso aqui. Aí isso eu quero ver. Que Deus nos acuda, pessoal. Nessas horas a gente tem que ter muita calma, muito pé no chão. Diz o ditado que antes de começar a melhorar, costuma piorar muito. Mas eu acho que esse piorar muito chegou no limite do limite agora. Justo hoje, quando sai a segunda fase da Vaza Toga, com documentos, evidências e conversas entre a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, os juízes substitutos, a forma como eles fabricaram evidências e provas para prender pessoas inocentes apenas pelo posicionamento delas nas redes sociais, parece que para abafar esse escândalo, porque este sim é um escândalo, tá? Este é o escândalo verdadeiro. Parece que para abafar esse escândalo, Alexandre de Moraes faz isso aqui agora. Olha o absurdo. Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O PF faz busca na casa do presidente e leva todos os celulares. Bolsonaro está preso em casa neste momento. Gradativamente, ele vai cada vez mais tentando censurar, calar e matar Bolsonaro. Porque como é um passo pequeno a cada vez, a intenção é não causar uma grande comoção. Se você, ao invés de simplesmente aniquilar uma pessoa de uma vez por todas, se você faz aos poucos, a sociedade vai acostumando com isso. Pois eu não estou disposto a acostumar. Olha o absurdo da decisão. Vou pegar alguns trechos aqui, porque é a coisa mais abjeta. Cara, se esse cara continuar ministro do STF, esquece Brasil, esquece eleição, esquece democracia. Tá? Olha isso aqui. Eles usaram essa postagem do Flávio Bolsonaro, onde o Flávio Bolsonaro postou o pai dele em casa, porque ele está em prisão domiciliar no final de semana, com tornozeleira falando no celular. Aí vem a justificativa. Agindo ilicitamente, o réu Jair Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus... Olha da onde que saiu isso aqui, que a fala do Bolsonaro em Copacabana foi um material pré-fabricado. Ele fica imitando isso toda hora. Material pré-fabricado. A fala do presidente num evento de apoio a ele, onde ele simplesmente fala, boa tarde Copacabana, não desista. Ele falou uma frase ou outra, foi um material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, tanto que o telefonema com seu filho foi publicado na plataforma Instagram. Olha que loucura, gente. A participação de Jair Bolsonaro em sua mensagem por telefone foi divulgada pela imprensa nas redes sociais. Aí tá aqui a imprensa divulgando. Bolsonaro saudou os presentes e afirmou que a manifestação é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil. Olha só a frase pré-fabricada de coação ao STF, de intimidação, de ataque ao STF. Pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil. Olha a loucura que virou o Brasil, gente. E aí diz que o Flávio apagou depois, Flávio apaga post, então porque a gente não sabe. Por que apaga? Ninguém sabe hoje em dia o que não pode, o que pode fazer mais. Então, na dúvida, você vai pela precaução. Agora não, a precaução da dúvida, nesse caso, virou confissão. E aqui tá o Flávio aparecendo. De novo, Flávio Bolsonaro postando ele. Olha que loucura é essa, gente? Aí tem uma imagem do Carlos publicando o pai dele, sozinho em casa. Bolsonaro está sendo preso por atos de terceiros, que não necessariamente tiveram a consciência dele. Ele continua. Não obstante isso, as falas de Eduardo Bolsonaro direcionadas aos manifestantes na data de ontem também corroboram a atuação coordenada dos filhos a partir das mensagens do ataque ao Supremo Tribunal Federal. Meu Deus do céu, se isso não for uma ditadura das mais graves, das mais sérias, eu não sei o que é.
Eu não sei o que. Aí ele coloca que mostra sinais de desgaste. Pra que tem isso aqui? Ó, a tônica dos discursos do judiciário, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações e tal. Então vamos lá. Para concluir, Bolsonaro agora tá preso em casa, tá? Ele não pode sair. Ah, olha isso aqui. Conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos os réus que descumprem deliberadamente. Menos se você for assassino, traficante corrupto, ou fizer rachadinha e confessar que faz rachadinha, aí você não tem problema nenhum. Cara do céu. Então vamos lá. Proibição de visitas, salvo dos seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por esse Supremo Tribunal Federal. Os visitantes autorizados pela Suprema Corte nessa decisão ou a partir de requerimento formulado nos autos ficam expressamente proibidos de utilizar celular, tirar fotos ou gravar imagens. Presta atenção. Você não pode usar celular na casa do Bolsonaro. Você está entendendo isso? Na casa do Bolsonaro não pode ter celular. Proibição do uso de celular diretamente ou por intermédio. Ele não pode pôr a mão num celular. Não é só rede social. O Bolsonaro não pode pegar em um celular. Mas a democracia está bem. Tá tudo bem na democracia. Tá tudo perfeito, gente. Relator Alexandre de Moraes. No mesmo dia que fica provado através das provas apresentadas por Eduardo Tagliaferro que o Alexandre de Moraes criou uma justiça paralela para perseguir pessoas pelo seu posicionamento na rede social e prendê-las no 9 de janeiro. Agora vamos lá. O que o Moraes quer? Por que o Moraes está fazendo isso? O Moraes está criando uma situação onde ele coloca os seus colegas da primeira turma numa situação onde eles sejam obrigados a votar. Isso vai para o plenário da primeira turma, tá? A primeira turma vai ter que votar essa cautelar. E todos que votarem favoráveis, o Moraes sabe que essas pessoas vão ser sancionadas pela Magnitsky. E ao serem sancionadas, ele não vai ficar mais sozinho. O Moraes não quer ficar sozinho. Ele quer arrastar outras pessoas do STF para serem sancionadas também pela Magnitsky. Você está entendendo? Ele está sozinho, ele está isolado. Então, para não ficar isolado, ele cria uma situação onde ele coloca os seus colegas a votar também. Colegas ministros do Moraes, todos que votarem junto com isso, o que o Moraes quer? Ele criou uma armadilha para que os senhores sejam arrastados para Magnitsky.